Olá, estou de volta para a gente conversar sobre o índio do imaginário da sociedade brasileira. Vamos dividir esse papo em 3 momentos. O primeiro, para a gente conversar sobre o processo de construção histórica, cultural e política que define um lugar ou um não lugar para nós indígenas na sociedade nacional. Depois vamos falar sobre a imagem que se consolidou, fruto do preconceito, da generalização e do apagamento sistemático e que desejamos combater. E por último, a gente fala sobre as possibilidades para que a gente não reproduza esse pensamento, contribuindo aí, para a quebra de ciclo dessa violência simbólica. A história nos mostra que a visão do colonizador sobre as nossas sociedades indígenas é de que estávamos em um estágio inferior às sociedades europeias e por isso precisávamos ser civilizados. A visão que eles tinham dos nossos antepassados, como eles eram representados, eram basicamente de 2 maneiras. Ou eram bárbaros, selvagens, índios bravos, inimigos do projeto colonial, ou mansos, passivos, ingênuos e que precisavam ser tutelados, pois eram incapazes de ter autonomia e autogoverno. Independente dessas visões, os objetivos da conquista sempre foram o controle, o extermínio, a escravização e a expropriação de nossas terras. E para conseguir êxito no seu projeto, a empresa colonial vai lançar mão de uma estratégia específica, que vai impactar o nosso imaginário e construir também a falsa ideia de extinção de alguns povos, como o meu, o povo Puri. E essa estratégia é o apagamento cultural e político, através da miscigenação, da catequização, da proibição de falar a língua mãe e cultuar suas divindades, ou seja, retirar a identidade indígena dos corpos indígenas. Essa estratégia tem a sua maior exemplificação nos marcadores genéricos e censitários. Categorias como caboclo, cabra, matuto, caipira e pardo são usados para generalização e invisibilização das sociedades indígenas e privá-las de direitos fundamentais, como o direito à cultura e o direito à terra. As imagens consolidadas pela elite econômica, política e cultural dos séculos XIX e XX ainda perduram no imaginário brasileiro e ainda são reproduzidas em nossas escolas do século XXI. A imagem do índio morto, representadas pelas iconografias como Debré e Rugendas, a imagem do mestiço selvagem, perigoso, atrasado, preguiçoso, representadas por generalizações como Jeca Tatu de Monteiro Lobato, a imagem do índio exótico e que precisa ser tutelado, perpetuada aí pelas missões nos sertões do Brasil, como as missões de Rondon e Roquete Pinto. E os livros escolares ajudaram a construir a imagem do índio padrão, aquele de cabelo liso, pele avermelhada, que usa colares, pinturas corporais e que vive nas aldeias e reservas. Mas essas imagens não são verdadeiras? São. Mas quando usadas, elas precisam ser problematizadas, porque elas são lotadas de preconceito. Elas hierarquizam sociedades. Elas nos prendem ao passado e reduzem uma rica diversidade de povos e culturas a um único tipo. Além de não darem conta dos mais de 300 povos e mais de 290 línguas faladas, da grande diversidade de trajetórias históricas, essas imagens perpetuam o racismo, a invisibilidade indígena e continuam a destinar a nós o não lugar, o sertão ou a periferia, sempre à margem.
Eu tive uma experiência muito didática em relação a isso. Durante uma visita numa escola privada para divulgar o meu livro, O Pequeno Puri, um aluno me fez a seguinte pergunta: cadê o índio? A professora havia brifado para eles que um autor indígena ia visitá-los. E como ele não viu no espaço ninguém com as características do indígena padrão, ele indagou. Eu achei uma excelente oportunidade de conversar com eles sobre essa questão da imagem do indígena no pensamento brasileiro. Primeiro eu perguntei para eles como eles desenhariam um indígena. Depois eu coloquei o cocá e lancei outra pergunta. Se agora eu parecia com o indígena que eles imaginaram. Continuei o papo e falei o seguinte: se meus ancestrais viviam na Mata Atlântica e a Mata Atlântica foi toda destruída para plantar café, para criar gado, onde eles foram viver? E a resposta foi imediata: na vila, na cidade ou na roça. Foi quando eu aproveitei para falar o seguinte: essa maneira que os meus ancestrais se adaptaram a um modo de vida colonial foi fundamental para que os colonizadores construíssem essa ideia de extinção e deixar de chamar a gente de índio, de puri, de tirar a nossa identidade e passar a chamar a gente de caboclo ou de caipira. A melhor maneira de desconstruir essa imagem e combater esse pensamento é valorizar a nossa diversidade e garantir o protagonismo indígena, priorizar o olhar indígena sobre a sua cultura e a sua trajetória. Hoje temos parentes e coletivos que atuam nas redes sociais, mantêm repositórios e brilham em diferentes frentes, como a pesquisa, a literatura, o audiovisual, a música e a política. Temos hoje o Ministério dos Povos Indígenas. Ao abordar a temática indígena, busca uma referência de um ator indígena e representações indígenas em nossa sociedade nacional. O que nós desejamos é o reconhecimento de nossas presenças, a valorização de nossas culturas e as garantias de nossos direitos, sejam para os povos aldeados e para os povos do contexto ou em contexto rural e urbano, como nós, os Puri. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre a presença indígena em nossa região, o Vale do Paraíba Fluminense. Até lá!